arritmias cardíacas. Então, assim, como nós sabemos, o coração ele bate em um ritmo. Quando esse ritmo é desincronizado ou perde o ritmo, então eu tenho uma arritmia. Essa arritmia ela pode ser para mais, sendo um ataque cardíaco. Ou ela pode ser para menos, sendo uma bradicardia. Definição: as arritmias são distúrbios da frequência e do ritmo cardíaco. Frisa-se muito bem isso, né? Do ritmo cardíaco, causado por alterações no sistema de condução do coração. Pode ocorrer em pessoas com o coração normal ou ainda como resposta a outras doenças, distúrbios hidroeletrolíticos ou intoxicação medicamentosa. Frequência cardíaca. No adulto, a frequência cardíaca geralmente ela oscila entre 60 a 100 batimentos por minuto. Onde eu vou ter um taquicardia, os valores que estão acima de 100, e eu vou ter bradicardia, os valores que estão acima de 60. É bom lembrar que isso aqui seja fora do estado fisiológico. Como assim? Porque eu vou ter essas elevações fisiológicas em determinadas circunstâncias do indivíduo, como por exemplo na prática de atividade física, ou quando o coração vai sofrer uma fibrilação ou flerte atrial, onde a frequência cardíaca ela passa a valores acima de 100 ou de 300 batimentos por minuto. Aqui, pessoal, nós vamos fazer uma breve revisão em relação à frequência cardíaca nas diversas faixas etárias. Então, assim, nessa gravura aqui nós temos o seguinte: a faixa etária e a variação. No recém-nascido, nós temos uma variação de 120 a 150 batimentos por minuto. No lactente, nós temos uma variação de 90 a 140 batimentos por minuto. No pré-escolar, de 80 a 115 batimentos por minuto. No escolar, de 75 a 100 batimentos por minuto. E nos adolescentes e adultos, nós temos de 60 a 100 batimentos por minuto. Então, por que nós temos que saber essas variações? Para entender que, de acordo com a idade, o coração vai ter uma frequência de batimentos relacionados. E ainda tem uma variação relacionada às necessidades fisiológicas do coração, que não podem ser consideradas patologias, porque são fisiológicas e o organismo está necessitando de um aumento do batimento cardíaco naquele momento específico. Assim sendo, quais são as manifestações clínicas das arritmias cardíacas? Dor no peito, palpitações, falta de ar, desmaio, alterações do pulso, esse é o principal sintoma, e do eletrocardiográfico em geral, como também hipotensão, insuficiência cardíaca e choque. Então, assim, como é que nós vamos saber, como é que nós vamos identificar no estágio, nos atendimentos de enfermagem, que o paciente poderá ter um problema relacionado às arritmias cardíacas? Bem, aqui nesses fatores, nós vamos verificar o pulso do paciente em vários momentos, no estado de repouso, e comparar com os valores normais. Se os valores encontrados forem fora dos valores normais, então eu posso suspeitar que esse paciente esteja com alguma arritmia. O tratamento das arritmias está relacionado à ingestão de medicamentos antiarrítmicos e fatores como pode ser a cardioversão elétrica e a implantação de marca-passo. Então trouxe para vocês aqui a gravura ilustrando a implantação do marca-passo, né? Que o marca-passo ele é implantado na região subcutânea, ligado à musculatura do coração, e fica emitindo pequenos sinais para o coração, estimulando a região do nódulo sinoatrial e atrioventricular para fazer com que o coração venha a bater de modo mais eficiente. Isso quando o indivíduo tem uma bradicardia.
E finalizando os conteúdos desse módulo, vamos falar de varizes, flebite e trombose. Bom, esses três termos estão relacionados aos vasos, né? As varizes são várias superfícies anormais e dilatadas das veias, né? Provocado por uma incompetência na circulação venosa, ou seja, geralmente a veia dilata por existir uma fragilidade na sua estrutura, que nós chamamos de incompetência na circulação do retorno venoso. A flebite é uma inflamação que ocorre na veia desencadeada geralmente por alguma agressão ou trauma nessa veia. E a trombose é quando se forma um coágulo de sangue no interior do vaso, muito parecido lá com o que eu falei da aterosclerose, certo? O coágulo de sangue se forma no interior do vaso e vai obstruir parcialmente ou totalmente a passagem de sangue de uma região para outra. E especificamente aqui em relação à trombose, vamos analisar essa gravura. Então aqui eu tenho uma veia normal, onde o sangue flui sem nenhum problema, né? Adequadamente. Voltando, geralmente isso aqui está relacionado nas veias profundas normal dos membros inferiores. Então começa a se formar nessa veia pequenas estruturas aqui, certo? Geralmente formado por gordura, que vão se acumulando ao longo de anos, que é a formação de coágulo de sangue. Geralmente acumula-se gordura e como também o próprio sangue que coagula nessa região. Esse coágulo vai aumentando com o passar dos anos, certo? E já obstrui aqui parcialmente a quantidade de sangue que passa pela veia. E chega em algum momento que esse coágulo se desgarra. Aqui nesse momento aqui nós temos uma trombose, que eu tenho um trombo. Quando esse trombo se desgarra e passa a circular dentro da própria estrutura sanguínea levada para qualquer parte do organismo, aí aqui nesse exato momento aqui eu tenho um êmbolo. Porque esse trombo, quando ele se desgarra, o sistema circulatório vai levar ele para diversas partes do nosso organismo. E o tratamento para esses três itens que foram citados. Existe o tratamento farmacológico, que é a base de anticoagulante. O paciente vai ficar tomando medicamento para, assim, entre aspas, afinar o sangue. O tratamento também pode ser cirúrgico, né, fazendo a ligação das veias, ou pode ser um tratamento paliativo, que a escleropatia, uma substância que é introduzida dentro das veias. Então assim, pessoal, com este conteúdo a gente finaliza o módulo dessa disciplina. Eu corri um pouco mais nos últimos assuntos, porque senão os vídeos ficam muito extensos, tá? Então, bons estudos para vocês e tchau!